Uma mulher de 26 anos matou o próprio filho de 7, dentro de casa. Jogou o corpo do menino em um rio. Aí foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento. A história não convenceu os policiais. Ela acabou presa. Yasmin confessou o crime. Põe no ar a reportagem. O quarto onde o crime aconteceu fica nessa pousada de Imbé, no litoral norte. Neste quarto, onde a polícia veio fazer a reconstituição desse crime bárbaro. Foi nesse local, de acordo com o que a suspeita disse para o delegado, que ela, a companheira e o filho, de apenas 7 anos, moravam. A polícia veio aqui ver a situação que se encontra o local e da onde essa criança de 7 anos saiu dentro de uma mala para depois ser jogada no rio Tramandaí. Além da bagunça e da sujeira, o que chama a atenção é que, além dos poucos brinquedos, as únicas lembranças de que uma criança morava ali eram os cadernos do colégio, todos com o nome do pequeno Miguel na capa. De acordo com o que a suspeita confessou para o delegado, todos os dias a criança, o menino de 7 anos, ficava de castigo nesse espaço. Olha, gente, é um cômodo, uma porta, uma parede. Isso aqui não tem mais do que 1 por 1, 1 metro por 1. É muito apertado. Tem alguns móveis aqui. E essa parte da casa tem uma janela e entra um vento. Hoje, um dia frio, desde essa frente fria que a gente está enfrentando, entra um vento lá por cima, que tem uma espécie de uma janela que permanece aberta. É muito frio aqui dentro. Ó o vento fechando a porta, ó, não estou mexendo na porta, é o vento. E é muito frio aqui dentro. O relato que ela disse para o delegado é que ela, depois de dar o medicamento para o filho, ela o colocou aqui dentro, durante a noite e madrugada de quinta-feira. Quando ela foi ver, o filho estava aqui, gelado, sem se mexer. A criança vivia sob tortura física e psicológica. A criança era desnutrida, né? Embora tivesse matriculada na escola, né? Então não tinha amigos, não frequentava lugar algum, era trancada num cômodo da casa, né? E também posta de castigo trancada, amarrada dentro de um roupeiro. Com medo de ser presa, Yasmin Vaz dos Santos, de 26 anos, colocou o corpo do filho nessa mala e o jogou no rio Tramandaí. Depois, ela tentou registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento, mas as contradições na história causaram desconfiança na polícia. A Brigada Militar prontamente foi até a casa de onde elas residiam, né? Efetuou buscas e algumas diligências também por parte da Polícia Civil levaram à conclusão de que ela havia matado seu filho. 7 anos de idade. O delegado agora quer esclarecer se a companheira de Yasmin teve ou não alguma participação no crime. A defesa de Yasmin vai esperar toda a apuração dos indícios. Meu Deus do céu. É o seguinte, a Mel Albuquerque está chamando a gente ao vivo agora, porque ela está acompanhando essas buscas. Mel, que história assustadora, minha amiga. Boa tarde. Oi, Zucatelli. Boa tarde para ti e para os amigos do Balanço. Eu tenho certeza que o amigo de casa já ficou extremamente chocado, abalado, triste de ver essa matéria do Fernando Mâncio. Mas tem ainda alguns outros detalhes que eu trago agora que vão impressionar ainda mais. O delegado responsável por essa investigação tem 20 anos de experiência e hoje ele me disse que nunca viu uma mulher com este perfil da Yasmin, com tamanha frieza, porque ela não derramou uma lágrima, ela não demonstrou arrependimento em momento algum e ela disse para o delegado o seguinte: eu não tenho nenhum tipo de sentimento pelo Miguel, eu não sinto nada por ele. Ela relata, inclusive, que o Miguel é fruto de um estupro do próprio namorado dela e que ela nunca gostou do filho e que ele era um problema na vida dela. E aí se questionou, mas por que então não se entregou esse menino para outra pessoa cuidar? Ela disse que até pretendia fazer isso. Pretendia, mas não fez. E enquanto esse menino morou com ela, a vida dele foi um inferno. O Fernando Mâncio mostrou tudo na reportagem. O menino não podia nem comer,
porque ela não dava comida para ele. E quando ele saía na rua com ela e via outras pessoas comendo, ele estava tão desesperado, Zucatelli, que ele pedia comida para uma pessoa estranha na rua. E isso despertava ainda mais a fúria dela. E quando ela chegava em casa com ele, ela espancava essa criança de novo por ele ter pedido comida. Nós também vimos a mala aí que ela usou para colocar o corpo do Miguel. E essa mala na televisão, ela parece ainda um pouquinho maior. Mas eu vi ela pessoalmente. Ela é do tamanho do meu braço, Zuca. Aqui, ó, do meu braço. Tem ideia uma criança de 7 anos caber numa mala desse tamanho? Pra tu ver o estado que tava o Miguel. Desnutrido, pequeno, mirradinho. Uma criança de 7 anos não cabe numa mala daquela. O que está acontecendo nesse momento? Nós estamos aqui no local das buscas. Inclusive, ao meu lado está o Tenente Lucrécio do Corpo de Bombeiros para trazer mais detalhes dessa busca que começou na noite de ontem. O corpo do Miguel foi jogado aqui no rio na quarta à noite. Então aí tem um tempo, o tempo é o inimigo agora do Corpo de Bombeiros, é isso, né, Tenente? Explica mais um pouquinho pra gente como é que tá esse processo de vocês. Boa tarde. Boa tarde, amigos da Record. O que acontece? O nosso maior problema foi a informação, né? Um delay aí de quase 20 horas para chegar essa informação pra gente, para iniciar as buscas. Mas logo que de imediato que a gente teve conhecimento do fato, a pedido, a solicitação do nosso delegado de Imbé, a gente já iniciou as buscas naquele momento. Eram por volta de 22 horas e 30, 23 horas. E elas permanecem até agora. Então a gente está usando todos os meios possíveis e necessários, né? E o que a gente tem para achar essa criança. A gente sabe do transtorno que está causando em nível nacional isso aí. Porque, de fato, quem é pai, quem é mãe, que ama seus filhos, jamais teria esse tipo de comportamento, né? Mas, voltando à nossa realidade, a gente está usando os drones. Fizemos arrasto já com rede, com garateia. Nós estamos com 3 embarcações e mais agora uma moto aquática. Então o mar também é nosso complicador, a corrente do rio, porque aqui na cidade de Tramandaí, ela é um local que o rio deságua no mar. Então o mar está cheio. E o mar cheio, ele bota muita água para dentro e como também bota muita água para fora, várias vezes isso no dia. Então é difícil dizer exatamente no local onde essa criança foi jogada se ela permanece ali. A gente sabe que não. Então as buscas estão sendo feitas próximas, a gente vai esgotar todo o ambiente de procura que está acontecendo para depois a gente entrar com as aeronaves, aí sim partir em direção ao mar. Porque o rio ele já está vazando desde cedo. Então essa água toda, se ele tivesse já no rio, nós já teríamos encontrado. Mas com essa água toda que está indo para o mar, provavelmente ele já está no mar. Já está no mar. Hoje é impossível saber o ponto exato onde está o Miguel, né, Então a gente está Tenente? esgotando toda a nossa área de recurso aqui para iniciar depois no mar, né? Inclusive, agora há pouco, Zuca, chegou uma equipe aqui do Corpo de Bombeiros, né, coordenada pelo Tenente Lucrécio, e eles disseram, olha, infelizmente, nada ainda. Aí eles fizeram uma pausa, outras equipes ainda seguem na água, porque a prioridade é encontrar o corpo do Miguel. E esse trabalho não vai parar enquanto isso não acontecer. Não para, já é praxe nossa da corporação, né? De quando tiver que fazer essas buscas, aí a gente não encontrar o corpo, a gente não para, né? É lamentável também que as pessoas, que nem eu falei anteriormente, esse crime poderia não ter acontecido, né? Porque a curiosidade das pessoas, a gente encontra pessoas, qualquer outro motivo se tornam curiosas. Aí será que não tinha um vizinho, não tinha um parente, não tinha alguém para fazer uma denúncia, para falar dos maus tratos dessa criança? A gente teve recém um caso em São Paulo lá do menino que ficava preso no latão, né? Se foi uma mídia que correu o Brasil inteiro. Então assim, a gente fica chocado. Eu estou aí com 25 anos de corporação, eu não tinha passado por isso ainda, né? Parece que a gente viu elas na delegacia, parece que não é nada, parece que foi uma brincadeira. Tenente, muito obrigada pela participação ao vivo aqui no Balanço Geral São Paulo. A gente segue acompanhando as buscas e a qualquer momento, com atualização, a gente volta ao vivo aqui. Contigo, Zuca. Mel, obrigado, Mel. Obrigado. Olha, o microfone está aberto para você. A gente está todo mundo aqui está chocado. E, Renato, poucas vezes a gente vê a emoção de um policial, assim, de um profissional. Você vê como ele estava abismado. Ele estava indignado com isso, Renatão. Mel, eu vi a indignação dele com isso, porque a gente não consegue entender uma coisa dessa. E ele faz alguns questionamentos ali que são muito verdadeiros, Renato. Como é que ninguém falou nada? Nunca ninguém percebeu? Ninguém que estava em volta? Nenhum familiar, nenhum vizinho? Ninguém para denunciar o que estava acontecendo? A diferença da mãe. Ele cita como exemplo aquele menino de Campinas que estava dentro do tanque, do latão, e que o vizinho foi lá, filmou,
denunciou e os pais, o pai e a madrasta foram presos. Agora, você vê, ele tem 25 anos de corporação, ele nunca tinha visto isso, e é verdade. Por isso que eu acho que é legal, assim, você vê teu vizinho espancar a criança, maltratar a criança, vai e denuncia, não fica aquela história, não me meto com a história do meu vizinho. Tem gente que se envolve na vida do vizinho de outras maneiras, aí não, mas nesse caso aí tem que denunciar. Você está certo, Renato, e o que esse policial falou também é a mais pura verdade. As pessoas precisam denunciar. A mesma coisa vale para a agressão, uma esposa que é agredida pelo marido, que é sua vizinha, a história lá do meter a colher, mete a colher sim senhor, mete a colher sim senhor, porque um menino de 7 anos, ele passou 7 anos da vida dele sofrendo. Você imagina o que foram 7 anos de vida dessa criança na mão dessa mulher, que eu não vou nem chamar de mãe, não vou nem chamar de mãe.